aula de hoje vai ser sobre números primos e teorema fundamental da aritmética. Mas antes faltou eu enunciar o algoritmo de Euclides na aula passada. O último exemplo que a gente fez na aula passada foi um cálculo de um MDC entre números relativamente grandes, em que a gente usou um procedimento que é chamado de algoritmo de Euclides. E está aqui o enunciado dele. Mas o que é que diz o algoritmo de Euclides? Se você tem dois inteiros não negativos e o b é diferente de zero, porque eu vou querer dividir por b, o que é que vai acontecer? Você vai aplicando sucessivamente o algoritmo da divisão e no final do processo você encontra o MDC. De qual forma? Está aqui, né? Você pega, chama o a de R0, o b de R1, só para ficar tudo com essa notação aqui, e divide o a pelo b. Ele vai deixar um resto R2. Aí você pega o R1 e divide pelo R2. Vai deixar um resto R3. Você pega o R3 e divide pelo R2, vai deixar um R4. Ou desculpa, o R2 e divide pelo R3, vai deixar um R4. Dessa forma aqui, né? Você pega o R0, que é o A, e divide pelo R1, vai deixar um resto R2. Esse R2 menor do que R1. Beleza. Aí agora você pega o R1 e divide pelo R2, vai deixar um resto R3. O R3 menor do que o R2. E você continua fazendo isso. Vai ter uma hora que o resto vai ser zero. Quando o resto for zero, o resto anterior é o MDC. Então é isso que você tem que demonstrar. Isso vai acontecer porque esse zero aqui vai ser alcançado, porque aqui você vai ter uma sequência decrescente de números inteiros positivos e também esse cara aqui vai ser o MDC por causa desse fato aqui que a gente viu na aula passada, né? O MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e o resto da divisão de A por B. Então você aplica isso várias vezes e vai chegar nos finalmente aqui. E essa basicamente é a ideia da demonstração. E aí você escreve isso, tá bom? Então vamos começar a aula sobre números primos e teorema fundamental da aritmética. Bom, vamos começar o assunto de hoje, né? Números primos e teorema fundamental da aritmética. Vamos começar definindo o que é um número primo. A maioria de vocês já sabe, mas um número primo é um número n, maior que 1 inteiro. É primo se só é divisível por 1 e por ele mesmo, ou seja, se possui exatamente dois divisores. A saber, 1 e n. Beleza? Então, o número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Tá? Exemplos. Pessoal, uma coisa também, 1 não é primo, né? Ele também não é composto. Mas quando a gente está falando de números primos, a gente está falando de caras maiores que 1. Se você tomar essa definição ao pé da letra, 1 não pode ser primo porque ele só tem um divisor. Certo? Já 2 não, 2 é primo porque ele tem dois divisores, que é 1 e ele mesmo. 2 é primo, 3 é primo, 4 não é primo porque 4 é divisível por 2. Então 5 é primo, 7 é primo, 8 não é, porque a partir daqui todo número par ele é composto, né? É 2 vezes alguma coisa. O único primo par é o 2. Então 11 vai ser primo, 13 vai ser primo, 15 é primo? Não, porque é 3 vezes 5. 17 é primo? É. E assim por diante. Você tem uma pequena sequência aqui de primos. Uma propriedade interessante dos números primos é o seguinte. Se um número primo divide um produto, então ele divide um de seus fatores, né? Se P divide AB, ou A vezes B, P', então, P divide A ou P divide B. Se um primo divide um produto, ele divide um de seus fatores. A gente já fez algo parecido com isso. Vocês vão identificar aqui na demonstração. Então vamos lá. Suponha que P não divide A, porque se divide acabou. Se ele não divide, o MDC entre P e A tem que ser 1. Porque quais são os únicos divisores de P? P é primo, então os únicos divisores são 1 e P.
Como P não divide A, então o MDC desses dois caras aqui tem que ser 1. Então, pelo teorema de Bézout, que a gente viu na aula anterior, existem x0 e y0 inteiros, tais que o MDC é escrito como uma combinação linear de P e A. Tais que 1 é igual a px0 mais a y0. E aí o que é que você faz? Você multiplica tudo por b. A gente já fez esse tipo de demonstração. Então, multiplicando essa equação por b, eu vou ficar com b é igual a pb x0 mais aby0. E aí é fácil ver que P divide B. Por quê? P divide essa parcela, já que essa parcela aqui já tem P no fator, e P divide AB, por hipótese, né? Então, P divide essas duas parcelas, logo P divide a soma, e a soma é B. Isso implica que P divide B. O que a gente viu na aula anterior também é que se o MDC, se um cara divide um produto, não precisa ser primo, mas se ele divide um produto e o MDC entre ele e um de seus fatores é 1, então automaticamente ele divide o outro. Foi basicamente o que a gente fez aqui. É bom para relembrar. Tá certo? Então vamos lá para o teorema fundamental da aritmética. O que é que diz esse teorema? Ele diz o seguinte, que todo número maior que 1, inteiro, pode ser escrito de maneira única como produto de fatores primos. O que é que isso está querendo dizer? Está dizendo o seguinte, todo número natural ele é da forma P1 vezes P2 vezes PK, onde esses caras aqui são todos primos. Por exemplo, 45, ele é 3 ao quadrado vezes 5. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 5, onde 3 e 5 são primos. Então não tem outro jeito de escrever 45 como produto de fatores primos, a menos de você trocar a ordem aqui, né? Por exemplo, 3 vezes 5 vezes 3, mas isso é besteira, né? Os primos que aparecem aqui na fatoração de 45 sempre vão ser esses, nessas quantidades. O 3 aparece 2 vezes, o 5 aparece uma vez e acabou. Não tem como escrever de outra forma. Então são duas coisas que a gente tem que demonstrar para esse teorema. Primeiro, que todo número natural maior que 1 pode ser escrito como um produto de fatores primos. Ou seja, a existência da fatoração. A segunda coisa que a gente tem que provar é a unicidade. Uma vez que todo número pode ser escrito como um produto de fatores primos, a gente tem que demonstrar que essa fatoração é única. Então vamos cuidar primeiro desse problema aqui inicial, que é a existência. Tá? Então, a jogada é o seguinte, vamos pegar um inteiro maior que 1 e olhar para o seguinte, a gente tem duas possibilidades. Quais são as possibilidades? Ou n é primo, e aí nada temos a fazer. Nada temos a fazer porque se n é primo, n é escrito como n, onde n é primo. Então não tem, é engraçado, mas não tem o que fazer. Ele já é produto de fatores primos, com um fator só, né? Então já existe a fatoração dele em primos. Se não é primo, então é composto, né? Eu não falei exatamente, mas um número composto é um número que pode ser escrito da forma A vezes B, um cara positivo, né? Só para não dar muitas possibilidades. Um número positivo é composto se ele é escrito da forma A vezes B, com A e B maiores que 1. Por exemplo, 8. 8 é 2 vezes 4. Beleza? Vamos lá, né? Então, n é composto. Ele tem uma série de divisores maiores que 1. Então, vamos pegar n. Né? N é igual a um certo P1 vezes N1. Esse P1, ele é maior do que 1, que n é composto. E P1, o menor divisor de n. Com essa propriedade aqui, né? P1 maior que 1, o menor divisor de n.
A afirmação é que P1 é primo. Porque um divisor maior que 1, o menor possível, é primo. Isso vale sempre, tá? Porque é o seguinte, ó. Se não fosse primo, ou seja, se P1 fosse igual a um certo A vezes B com A e B maiores que 1, porque se não é primo é composto, então A seria menor do que P1 e A dividiria N. Então A seria um cara maior que 1 que também divide N, só que menor do que o mínimo. Eu estou pegando P1 como sendo o menor divisor de N. Então não pode existir esse cara aqui. Certo? Então P1 não pode ser composto. Se ele não pode ser composto, e ele é um cara maior do que 1, ele tem que ser primo. Beleza. Então conseguimos escrever N como sendo P1 vezes N1, onde P1 é primo. E aí você se pergunta, N1 é primo? Se a resposta for sim, então acabou. Acabou a demonstração, porque você teria N como sendo P1 vezes N1, produto de primos. Se a resposta for não, então você continua. O N1 é composto, então eu pego N1 e escrevo como P2 vezes N2, onde P2, mais uma vez, P2 maior que 1 é o menor divisor de N1. Então você pega o menor divisor maior que 1, pelo mesmo argumento, ele tem que ser primo. Beleza? Aí você vai estar com N igual a P1, P2 vezes N2. Aí você se pergunta aqui para o N2. N2 é primo? Volta para cá. Se for primo, acabou. Se não for, você continua. Você vai achar um P3. E assim por diante. Então você continua esse processo. Vai ficar assim. P1 vezes P2 vezes P3 e assim por diante. Até um PK NK. E aí, essa sequência de NKs, ela é uma sequência decrescente. Ela é uma sequência decrescente de números inteiros maiores do que 1. Então, em algum momento, esse cara aqui vai ter que ser primo. Porque você não tem como você prosseguir, você seguir com esse argumento indefinidamente. Então, tem uma hora que esse argumento para. Quando esse argumento para, você tem N como um produto de primos. Beleza? Então terminamos a parte da existência. O N, ele pode ser escrito como produto de primos. Como não necessariamente esses primos são distintos, então vou escrever assim. Vai ser um P1 alfa 1 vezes P2 alfa 2 vezes um PK alfa K. Como lá no 45, né? Era 3 ao quadrado vezes 5. Então aqui eu estou agrupando os primos iguais e colocando aqui suas potências. Tá bom? Então, todo inteiro N maior que 1, eu posso escrever dessa maneira, onde esses caras aqui são todos primos. Maravilha. O que é que a gente tem que mostrar agora? Tem que mostrar a unicidade. Para mostrar a unicidade, a gente vai usar a indução na segunda forma. Como é que a gente faz isso, né? Vamos primeiro supor, deixa eu pegar aqui de azul, tá bom, que a gente tem duas fatorações, né? Então, N igual a P1, P2, PR. Eu vou tirar as potências por enquanto. Aqui, esses P's aqui, eles podem repetir. E também igual a Q1, Q2, QS. Né? Não necessariamente a gente tem a mesma quantidade, não necessariamente os primos são os mesmos. Então, por isso que eu coloquei aqui um R e aqui um S. Maria, isso foi minha gata querendo subir na janela que está fechada. Que susto.
Beleza, então a gente supõe duas fatorações aqui para o n, né? P1 vezes P2, tarará, vezes PR, e aqui Q1 vezes Q2 vezes QS. Não necessariamente a mesma quantidade, não necessariamente todos iguais. O que a gente vai querer mostrar é que tem a mesma quantidade e que são todos iguais. Então, indução na segunda forma. A gente tem que fazer duas coisas. Primeiro tem que mostrar o caso base, né? Se n é igual a 2... então, vou mostrar que a fatoração é única. Mas porque 2 é primo. A única fatoração de 2 como produto de primos é 2 igual a 2. não tem muito o que fazer. Não tem como escrever 2 como produto de outros primos. Até porque os outros primos são ímpares, né? E 2 é o único primo par. Então, só tem como escrever ele assim mesmo. Então, acabou. Caso base está mostrado. Então vamos supor a hipótese de indução, né? Que vale a unicidade para K com K entre 1 e N. Ou seja, vale a unicidade para todo mundo menor do que N. No caso aqui, 2, né? Então vale a unicidade para todo mundo aqui entre 2 e N. E eu quero mostrar que vale para N. Quero concluir que a unicidade também vale para N. Como é que a gente faz isso? Então vamos pegar aqui essa expressão, né? Então olha só. O que é que isso está dizendo? P1, P2, PR igual a Q1, Q2, QS. O que está dizendo é que P1 divide esse produto aqui, né? Esse produto aqui é um múltiplo de P1. Então P1 divide esse produto. Então, ó, pelo que a gente viu no início da aula, se um primo divide um produto, ele divide um de seus fatores. Então implica que existe um J, tal que P1 divide QJ. Para algum J entre 1 e S. Beleza? P1 tem que dividir um desses caras aqui. A menos de ordem, né? Se eu reordenar isso aqui, eu posso supor J igual a 1. Né? Se o J não for o primeiro, eu coloco ele como primeiro. Só para ficar a demonstração ficar com a escrita mais razoável. Então, olha, supondo que eu posso reordenar, então significa que P1 divide Q1. E aí, ó, quem são os divisores de Q1? Q1 é primo, então os únicos divisores são 1 e ele mesmo. Agora, P1 também é primo, então ele é um inteiro maior que 1. O único inteiro maior que 1 que divide Q1 é o próprio Q1. Isso implica que P1 é igual a Q1. E aí tudo ficou lindo agora. Por quê? P1 igual a Q1, então eu vou olhar para esse número aqui, ó, N sobre P1. Isso vai ser P2 vezes P3 vezes PR. E como P1 é igual a Q1, se eu dividir aqui também vai ficar Q2, Q3, QS. Só que esse cara aqui, N sobre P1, é menor do que N. Então, pela hipótese de indução, o que acontece aqui é que este cara aqui tem fatoração única. N sobre P1. Pela hipótese de indução, a gente está supondo que vale a unicidade para todo mundo, para todos os inteiros anteriores a N. Então, supondo que vale a unicidade aqui, então esse cara se escreve dessa forma aqui, e só tem ela. Mas eu estou colocando duas diferentes aqui, né? Quer dizer, a priori, né? Mas a fatoração é única para esse cara, certo? Então, essas quantidades têm que ser as mesmas, ou seja, R igual a S. E, por exemplo, o P2 vai ser igual a algum cara daqui. A menos de ordem, eu posso chamar esse cara de Q2. Né? Se não for igual ao Q2, eu troco a ordem.
Então o que vai acontecer é que pela unicidade aqui, né, pela hipótese de indução, o Q2 é igual ao P2, o Q3 é igual ao P3 e assim por diante. O R é igual ao S, então a gente vai ter aqui o QS igual ao PS, né? É a mesma... o R aqui. Estou terminando com R. Tá, então uma observação é a seguinte, né? Se N é escrito como produto de primos, e aí eu vou introduzir uma notação aqui, que é o produtório aqui, né? É PI, alfa I, produto de I igual a 1 até K. Isso aqui é P1 alfa 1 vezes P2 alfa 2 vezes PK alfa K. Como notação para somatório, só que aqui é para um produto, tá bom? Então se N é dessa forma, então os divisores, né, o conjunto dos divisores de N é o conjunto dos números da forma, dos números dessa forma aqui. I igual a 1 até K, PI, CI, onde CI é um cara entre 0 e alfa I. O que é que eu estou querendo dizer com isso, né? Num exemplo vai ficar mais claro. Lá na fatoração do 45, a gente tinha que era 3 ao quadrado vezes 5. Então, quem são os divisores desse cara, de 45? São todas as possíveis... O que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou fazendo o produto com os mesmos fatores primos, só que variando aqui o expoente. Esse expoente vai de 0 até a potência que aparece na fatoração de N. Por exemplo, aqui no caso do 45, eu estou dizendo que o conjunto dos divisores são números do tipo 3 vezes 5 elevados a todas essas potências aqui, variando de 0 até a potência que aparece na fatoração. Por exemplo, 1 é divisor, porque 1 é 3 elevado a 0, 5 elevado a 0. Vamos listar todos os divisores aqui usando isso. Então, o 3 ele vai ser 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 0. O 9 também divide 45, é 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 0. 5 é 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 1. Né? O 15 é 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. E o próprio 45 é 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Então eu fiz aqui o produto de todos os primos que aparecem na fatoração do 45, variando só os expoentes, de 0 até a potência máxima que aparece na fatoração. Então com isso você consegue listar todos os divisores do número. Tá certo? Então, um exercício, né? Calcule a quantidade, né, de divisores de um determinado N. Isso aqui é a cardinalidade do conjunto dos divisores de N. Divisores positivos, tá? Então, se N é escrito dessa forma aqui, P1 alfa 1, P2 alfa 2, PK alfa K, então a quantidade de divisores positivos vai ser alfa 1 mais 1, vezes alfa 2 mais 1, vezes alfa K mais 1. Por quê, né? Por essa expressão aqui, ó, o que a gente vai ter é o seguinte: um divisor de N, ele é da forma P1C1, P2C2, PKCK. Quantas possibilidades? Então aqui, esses primos vão se repetir. O que vai variar aqui são os expoentes. Então, quantas possibilidades eu tenho para C1? Ele varia de 0 até alfa 1. Então, eu tenho alfa 1 mais uma possibilidade, né? Se tivesse variando do 1 até alfa 1, então seria alfa 1 possibilidades. Mas como tem o 0 na jogada, então você tem que somar 1. Então, quantas possibilidades eu tenho para esse? Essa quantidade. Quantas possibilidades eu tenho para esse?
Essa aqui. Quantas possibilidades eu tenho para o último? Isso aqui. Então a quantidade de divisores de um número, quantidade de divisores positivos de um número é isso aqui. Tá bom?